Fala galera, beleza? Mais uma aula de matemática, professor Cleiton. Hoje vamos falar um pouquinho do estudo dos sinais. Objeto de desejo da aula de hoje, função do primeiro grau. Beleza? Vamos nessa? Que é bom a beça? Beleza. Seguinte, pessoas, função do primeiro grau. Toda função do primeiro grau ela é escrita da forma y igual a x mais b, onde y e x são as minhas variáveis, a e b são as minhas constantes, números. A, ele determina para mim se essa função é crescente ou decrescente. Professor, mas e se o a for igual a zero? O a não pode ser igual a zero, deixa de ser uma função do primeiro grau, passando assim a ser uma função constante. Vamos lá, duas situações para o a. A maior que zero significa que a função é crescente, beleza? Toda função do primeiro grau, no plano cartesiano, é representada por uma reta, beleza? A primeira situação, então eu tenho o eixo x, não há necessidade de desenhar o eixo y, eu tenho uma reta crescente, a positivo, cortando o eixo x na sua raiz. A raiz geralmente a gente escreve como menos b sobre a, beleza? Nesse ponto a função se anula. Antes desse ponto, ou seja, antes da raiz, a função é negativa. Depois da raiz, a função é positiva. Essa é a primeira situação para uma função do primeiro grau, beleza? Agora, vamos para a segunda situação, quando a é menor que zero, ou seja, o a é um número negativo. Eu tenho, mais uma vez, a representação gráfica, uma reta, invertida agora em relação à primeira. Acima do eixo x, ela é positiva. Abaixo do eixo x, ela é negativa. Pode estar surgindo aquela dúvida, professor, mas no ponto de intersecção, ficou difícil? Ponto de cruzamento com o eixo x, a função se anula. Em outras palavras, o meu y é igual a zero. Então, o objetivo, quando você vai estudar o sinal de uma função do primeiro grau, sempre, encontrar as raízes, melhor, corrigindo, a raiz da função do primeiro grau. Ou seja, igualar essa função a zero, que aí a gente tem o ponto de cruzamento com o eixo x, e a partir daí a gente analisa onde é positivo, onde é negativo, inclusive onde ela se anula. Para ficar fácil, quando você construir, seja ela crescente ou decrescente, pensa sempre assim: acima do eixo x a função é positiva, abaixo do eixo x a função é negativa. No cruzamento, na raiz dessa função, ela se anula. Fechou? Eu vou fazer uns exemplos ali, vou mostrar para vocês qual é o procedimento para a gente fazer o estudo dos sinais. Uma pausa aí no vídeo, pera aí, estamos voltando, galera! Fala, galera, de novo aqui agora com exemplos de função do primeiro grau. Vamos estudar os sinais? Fechou? Então, ó, vamos lá. Dada a função y igual a 2x mais 4, beleza? Primeiro passo. Vamos encontrar a raiz dessa função, ok? Então, você começa trocando, substituindo o y por zero. Copia o restante, ok? O restante, a gente vai isolar o x, ok? Uma equação, uma igualdade com valor desconhecido do primeiro grau. Isolando o x, primeiro passo, 2x igual a menos 4. Finalizando, x igual a menos 4 dividido por 2, menos 2, beleza? Percebe que o número que multiplica o x, ou seja, o a da função é positivo, ok? Então, ela é uma função crescente. Representação gráfica é uma reta, corta o eixo x na raiz, ou seja, no ponto menos 2. Acima do eixo x, a função é positiva. Abaixo do eixo x, a função é negativa. Então, se o exercício pedir para a gente estudar os sinais da função, tá aí. Você vai escrever assim: quando x menor que menos 2, a função é negativa. Quando x maior que menos 2, a função é positiva.
e a função se anula quando x igual a menos 2, beleza? Então, temos aí um exemplo de uma função do primeiro grau e uma função crescente, beleza? Virando. Desse lado aqui, galera, a gente tem um exemplo de uma função do primeiro grau, do tipo y igual a menos 2x menos 6, beleza? Bom, mesmo procedimento, no lugar do y, substitui por 0, é sempre assim, não muda, tá? Fechou? Vamos lá? Bom, substituindo, eu fico com 0 igual a menos 2x menos 6, beleza? Objetivo, isolar o x. Então, passando menos 2x para o primeiro membro da equação, 2x igual a menos 6, conclusão, x é igual a menos 6 dividido por 2, ou seja, menos 3, tá? A representação gráfica, mais uma vez, é uma reta, beleza? Cortando o eixo x no ponto menos 3, acima do eixo x, positivo, abaixo do eixo x, negativo. Beleza? Então, no caso, se o exercício pedir para a gente estudar os sinais dessa função, ficaria assim. Quando x menor que menos 3, a função é positiva. Quando x é maior que menos 3, a função é negativa. E ela se anula quando x vale menos 3. Beleza? Claro que tudo isso daqui é uma base para a gente trabalhar principalmente inequações. Próxima aula que nós vamos discutir sobre inequações do primeiro grau. E aí eu vou entrar mais uma vez com o estudo aí dos sinais dessa função. Beleza, galera? Mais uma vez, se curtiu o vídeo, dá um like aí, vamos promover aí o nosso trabalho, tá? O objetivo é auxiliar aí nas dificuldades na área ou na disciplina de matemática. Beleza, galera? Até a próxima, valeu!